Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Diversos sabores de empadas entre doces e salgados. A única da região que vende empada de Nutella. Experimente também nossas novidades: pastel de forno e brioche, vários recheios, a sua escolha. Temos mini empada para festa, açaí e sucos naturais. Venha e confira. Travessa Lions Clube 22, Centro Cabo Frio, a rua ao lado do Bradesco. Telefone 22-2645-1475. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Você que gosta de moda e qualidade, não pode deixar de conferir a boutique de calçados e acessórios Shui Shop. Você vai encontrar uma grande variedade de produtos, acessórios e calçados para ocasiões especiais. A cada estação do ano, a coleção se renova para você arrasar no seu visual. Os preços são imperdíveis. Confira e aproveite. Calçados e acessórios para quem gosta de estar sempre na moda. É na boutique Shui Shop, Rua José Watts Filho, número 99, no centro de Cabo Frio. Qualidade e requinte para os seus pés. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555.
impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. O seu amor me fez novo, ó Rei da glória. Está quem o possa de ti me separar? Não há nada. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, nele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele e nele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te agradecer, ó Deus, porque um dia o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu no meu lugar. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor foi mais forte que a morte, para que um dia eu pudesse estar aqui, ó Deus, louvando o teu nome, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja comandando a minha vida, Senhor, conforme a tua vontade, porque eu sei que o melhor para mim é a tua vontade, porque o Senhor é o meu Rei, o Senhor é quem eu quero dar todos os meus dias, e é por isso que eu quero nesse momento declarar todo o meu amor por você, Senhor Jesus.
para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Tua presença Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta. Tua presença me sustenta. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, Senhor Jesus. Eu venho te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, ó Pai. E quero te pedir que o Senhor esteja no comando desse culto, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, coloque no nosso coração, ó Pai, as palavras que o Senhor quer, ó Deus. E que a gente saia daqui, ó Pai, com a certeza de que o Senhor falou conosco essa noite, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor nos transforme, ó Deus, para que a gente nunca se esqueça deste domingo, ó Pai, dessa noite, e que a gente se lembre, ó Pai, que este domingo foi o dia que o Senhor falou grandemente ao nosso coração, Senhor Jesus. É o que eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus, amém. Queridos,
Eu quero também, em nome da igreja, expressar o reconhecimento e alegria com todos aqueles que nos visitam. Temos irmãos, amigos, que vêm de várias partes do Brasil, alguns em férias ainda, com certeza, e vêm participar dessa celebração ao nosso Deus. Todos se consideram muito bem-vindos aqui, amém, igreja? E quando terminar o culto, leve o nosso abraço carinhoso também à sua igreja e ao seu pastor. Eu quero convidá-los a se colocar em pé, por gentileza, e nós vamos reverentemente fazer a leitura da palavra do Senhor. O nosso tema desta noite está dentro do tema da igreja para o mês de fevereiro, que é a oração, princípio da oração. E nós trouxemos para o nosso culto desta hora o tema, tempo de orar. Vamos repetir o tema? Tempo de orar. Eu não sei se esse é o seu tempo de orar, mas se não é, deveria ser, porque devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar. É o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Vamos ler? Orai sem cessar. Que Deus nos dê essa bênção de podermos orar sem cessar. Bendito Deus, já temos falado com o Senhor, e agora diante da Tua palavra te pedimos a unção do Teu Espírito, não só para o pregador que humildemente fala com o Senhor, carecendo das Tuas misericórdias e da iluminação do Teu Espírito, mas também para cada um que está diante da palavra do Senhor. Ensina-nos a todos, ó Deus, o Teu propósito com esse texto da Tua palavra, e glorifica o Teu nome na vida de cada um aqui, como também aquele que acompanha através da televisão este culto que é prestado ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Quero se sentar, queridos. Conta-se que certa feita um homem impressionado com as maravilhas do poder de Deus na vida do grande pregador evangelista Moody, perguntou-lhe assim: Pastor Moody, quantas vezes o senhor ora por dia? Ele respondeu: apenas uma vez. E aquele homem perplexo falou assim: mas apenas uma vez? Moody acrescentou: sim, desde quando eu acordo eu começo a orar, e quando eu vou dormir eu digo amém. Ou seja, o que Moody está querendo dizer com esse pensamento não é que nós falamos com Deus em todos os momentos. Quando você conversa com alguém, naquele momento você parou de falar com Deus para conversar com outra pessoa. O simples gesto de pedir um copo d'água a alguém, você já interrompeu uma comunicação com Deus para falar com uma pessoa. O que Moody está querendo nos dizer, deixou esse legado para nós, é que mais do que uma questão convencional, em que você ora algum tempo durante o dia, é você fazer da oração um estilo de vida que seja genuíno como cristão, que você coloque em evidência a sua vida o desejo ardoroso, o desejo forte, abrasado, de estar sempre em comunhão com o Senhor. A ideia de oração contínua, eu creio que vai muito além de uma questão de obediência dos discípulos a Jesus, porque Jesus disse que devemos orar. A palavra de Deus está ali, Paulo registrou isso, orar sem cessar, mas Jesus chegou até a nos ensinar sobre a oração. O próprio Moody, ele chegou a dizer que Jesus não nos ensinou a pregar. Como pregar? Não, mas nos ensinou como orar. Você deve orar e deve falar com o Pai, deve desejar que a vontade dele seja feita assim no céu como na terra, e você deve pedir ao Pai que perdoe os seus pecados, assim como você perdoa os pecados daquele que o ofende. Você deve pedir a Deus que não deixe você cair em tentação, mas que livre você de todo o mal, e amém, é a oração do Pai Nosso.
Oração difícil de ser praticada. É muito fácil de ser pronunciada, mas difícil de ser praticada. Então eu estou dizendo que, além de ser uma questão de obediência nossa ao comando de Deus para nós orarmos sem cessar, eu creio que se trata mais de uma necessidade de subsistência da nossa própria fé cristã. Para subsistirmos, para nós, além de existirmos, subsistirmos, para nós vencermos essa jornada, essa batalha espiritual que dia após dia nós enfrentamos, nós precisamos de orar sem cessar, porque senão nós não resistiremos a este mundo mau. Eu pergunto, quem poderia, se em algum momento da sua vida se descuidasse de sua comunhão com Deus, de sua dependência com Deus, quem poderia viver sem cair nas tentações e frustrações inconsequentes da natureza humana? Você é capaz de passar um dia sem estar em comunhão com Deus e resistir à sua natureza da carne? Você é capaz de passar um dia sem falar com Deus e não mentir, não desejar alguma coisa que não deveria ter como desejo, não praticar alguma ação que seja equivocada ou errônea, algo que cause prejuízo a você, ao próximo? Você conseguiria fazer isso? Nenhum de nós. Nenhum de nós. A oração sem cessar significa ainda que os discípulos precisam a todo tempo conversar com Deus. É através da oração incessante que se desenvolve o hábito de conversar diariamente com Deus. E eu chego a afirmar que, por si só, esse costume de orar sem cessar, de falar com Deus em todo o tempo, ele já produz em nós uma agradável percepção espiritual de que Deus está mais próximo daqueles que o procuram com certa frequência. Não há uma sensação, quando você ora, você não tem a percepção trazida, uma sensação de que Deus está próximo de você. E dependendo da intensidade da sua oração, você chega a entrar até num estágio em que você percebe que você é como se estivesse se libertando das fronteiras deste mundo visível e estivesse adentrando a algo que é sobrenatural, e que você começa a entrar até no imaginário da fé e perguntar depois como é possível acontecer um momento tão abrasador de emoção por sentir a presença de Deus de maneira tão intensa como acabei de sentir. A oração faz isso. Então eu trago para vocês aqui 3 respostas à pergunta: por que devemos orar sem cessar? Em atendimento à recomendação dessa palavra de Deus. Por que devemos orar sem cessar? Você pode encontrar muitas outras razões. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus, e cada um de nós também tem a sua experiência por não estar na comunhão com Deus. Mas a primeira razão pela qual devemos orar sem cessar é para não perdermos a comunicação com Deus. Nós pararmos de orar, pararmos de conversar, nós perdemos a comunicação com Deus, porque a oração é o nosso veículo que nos leva até Deus, é a ferramenta que nós temos para nos comunicarmos com Deus. Enquanto Deus nos fala pela sua palavra, nós falamos com Deus através da nossa palavra, que é a oração que nós fazemos para Ele. E nós precisamos orar porque a comunicação com Deus, ela nos mantém no patamar onde nós devemos estar. Quando nós conversamos com Deus, nós percebemos o quão grande é Deus e o quão pequenos somos nós diante dele. Por isso precisamos orar. Quando oramos, nós percebemos, e devemos falar até como falaram homens que a Bíblia registra: Senhor, afasta-te de mim que sou homem pecador. Ou então: Senhor, os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, como diz o profeta Isaías, e agora eu acabo de contemplar a glória do Senhor, e eu não posso subsistir, porque eu estou diante do Senhor. Quando Moisés se viu diante de Deus, e Deus se lhe apareceu como que assim, um fogo vivo numa moita,
e aquilo encandecia, aquilo não se queimava, mas encandecia. Como explicar isso, pastor? Algo que encandece, mas não queima, uma sarça ardente. E Moisés se aproximou e ouviu a voz de Deus, e então Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. E Moisés chegou e compareceu à presença de Deus. Irmãos, que coisa linda, quando nós percebemos o quão grande é Deus. Agora, essa comunicação que nós não podemos perder com Deus, como que ela é? Como você ora? Como você ora? Você ora do seu jeito ou ora do jeito de Deus? Conta-se que 3 mulheres cristãs, elas estavam conversando sobre a melhor maneira de orar, porque tem gente assim, gente esquisita, acha que para orar só de joelhos, para orar só com a mão estendida, para orar só batendo palmas, para orar só pulando, não sei, tem muita gente que pensa e ora, tem gente que ora sentado, tem gente esquisita que quer que todos orem como essas pessoas oram. Isso é esquisito, para mim é esquisito, porque oração é falar com Deus, cada um fala com Deus do seu jeito, que encontrou para conversar com o seu Deus. Mas as mulheres discutiam, uma dizia assim, para orar tem que ser de joelhos, a outra, para orar tem que aproximar a palma de uma mão de outra palma da mão e estender as mãos à frente para orar. E outra, para orar tem que se curvar e deitar mais do que se ajoelhar. Aí um funcionário de companhia telefônica, ouvindo a conversa das 3, ele não suportou aquilo e falou assim: me permitam dar uma opinião? Claro. Olha, para mim a minha melhor oração foi quando eu estava dependurado num poste a 12 metros de altura e eu falei com Deus e Ele me socorreu. Eu estava dependurado de cabeça para baixo, para mim foi a minha melhor oração. Você não precisa ficar dependurado de cabeça para baixo, não. Mas da sua aflição, da sua angústia, se você quer orar sentado, deitado, pulando, correndo, caminhando, ajoelhado, fale com Deus, fale do jeito de Deus, não do seu jeito. O jeito de Deus é o jeito da dependência dEle, é você reconhecer que está diante da grandeza dEle, e que você é uma pessoa carente do poder de Deus, e que você não tem como avançar se não for pela bênção de Deus na sua vida. E você precisa orar e fazer isso com frequência, porque frequentemente você precisa perceber o quão pequenino você é e o tão dependente é da grandeza do poder de Deus. É isso. Conta-se que Paul Yong-Soo, certa feita, ele perguntou a Billy Graham, 2 homens famosos na história da igreja, e perguntou assim: Billy Graham, se você tivesse a oportunidade de dar 3 conselhos para o mundo, quais você daria? Billy Graham respondeu assim: primeiro conselho, ore. Segundo conselho, ore. Terceiro conselho, ore. Os 3 conselhos de Billy Graham. Primeiro conselho, ore. Você quer se aconselhar com alguém? Esse alguém sendo seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, vai dizer assim: ore. Mas você teria um segundo conselho? Claro, ore. Mas você não teria um terceiro conselho para me dar? Ore. É o melhor dos conselhos. Primeira razão, então, é para nós não perdermos a comunicação com Deus. Precisamos estar diante dEle para que nós entendamos diuturnamente o quão dependentes somos da manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Na minha vida, na minha família, em tudo que eu faço, eu dependo de perceber a grandeza de Deus perto de mim. Mas a segunda razão, porque devemos orar sem cessar, é para não agirmos de acordo com a natureza humana. Se você não orar sem cessar, você vai agir de acordo com a sua natureza. Agora você pode pensar assim: poxa, eu sou humano, pastor, e tem hora eu oro e parece-me que Deus não me responde, ou então Deus me diz não, ou então Deus me manda esperar por um longo tempo, eu não suporto mais. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus nunca responde com não.
Ele sempre responde com sim. Só que o sim dele nem sempre é a resposta que você gostaria de ouvir. É o sim de Deus. Se você orar, Ele nunca vai dizer não, vai dizer sim. Só que o sim pode contrariar a sua expectativa, o que você está esperando que aconteça. Mas Deus só responde com sim. Acho que Ele não responde com não. Respeito quem pensa que Deus responde com não, mas Ele não responde com não, para Ele sempre com sim. Porque a vontade dele é sempre sim. Ele vai dizer para você o que Ele quer que você faça, e vai contrariar, e você pensa que então que é um não. E Deus também não deixa de responder a oração. Eu vi uma história agora, recentemente, muito interessante. Conta-se que lá na Baixada Fluminense, no Grande Rio, havia um homem que estava viajando, e todos os dias ele pegava o trem, viajava no vagão de trem, e alguém estava pregando o evangelho no vagão. E aquele um dia, outro dia, esse homem se converteu. E ele procurou uma igreja e falou assim: pastor, eu quero pregar também. Tudo bem. O homem não tinha nem muita instrução, mas decidiu pregar. E ele pegou a Bíblia e orou e leu a Bíblia, se tornou-se um grande evangelista, e ele começou a fazer o mesmo que o outro havia feito. Ele procurou uma outra linha de trem, um outro vagão, e ele pegava a sua Bíblia e ia pregar todos os dias, quando ia para o trabalho, e quando voltava, ele pregava também o evangelho. E enquanto ele estava pregando, certo dia, ele percebeu que uma pessoa estava sendo incomodada, e a pessoa estava querendo dormir, ele pregando, incomodando a pessoa, e a pessoa se irritava com aquilo, e ele continuava pregando, ele orava, ele estava pregando o evangelho. E até que um dia aquele camarada que foi acordado, como todos os dias com ele pregando, falou com ele: se você amanhã vier de novo aqui, e com essa Bíblia pregar e me acordar, vou pegar a Bíblia da sua mão, vou jogar lá fora pela janela do trem. Aí ficou meio assim, voltou para casa e orou. Esse é o testemunho dele. Ele orou: Senhor, não me permita isso, não permita que o teu servo seja envergonhado. Eu vou pregar amanhã de novo, porque o Senhor mandou pregar em todo o tempo, eu vou pregar de novo, mas não permita que esse homem pegue a Bíblia e jogue pela janela. E ele falou: Deus, com certeza ele ia atender a sua oração. Deus não deixa de atender a oração de ninguém. E no dia seguinte estava ele lá. Quando ele começou a pregar, o camarada acordou. O cara foi lá, pegou a Bíblia na mão dele, deu um empurrão nele, discutiu com ele, pegou a Bíblia, jogou. Eu não falei com você? Pegou a Bíblia e jogou pela janela. Aquele pregador baixou sua cabeça, voltou para casa, e ele pensou assim: Deus me abandonou, Deus não quer que eu pregue. Ele ficou tão decepcionado porque Deus não atendeu sua oração, porque o camarada pegou a Bíblia e jogou fora, que ele passou a desacreditar de Deus. E esse desacreditar de Deus complicou muito a sua vida. E conta a história que ele perdeu a sua família, perdeu o emprego, tornou-se uma pessoa de rua. E ele foi morar na rua. E o testemunho dele é que um dia ele estava numa praça, e ele ouvia alguém pregando, havia um culto. De repente ele começou a ouvir, e estava lá o pregador dizendo assim: eu estava um dia caminhando junto à linha do trem para cometer suicídio, e quando eu ia me jogar debaixo do trem, uma coisa me bateu na minha cabeça, eu caí atordoado, e quando eu fui ver o que tinha batido na minha cabeça, era uma Bíblia. Aí ali eu falei: Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor não quer que eu cometa suicídio. E ali eu me converti e me tornei pregador do evangelho. Aí aquele que pensou que Deus não havia respondido sua oração, mas Deus entendeu que era muito melhor que ele passasse mais um sofrimento por uma aparente negação de resposta de Deus, mas salvar um outro, que tornar-se-ia um pregador do evangelho. E aquele homem então, ele deu testemunho, que ele chorou amargamente naquela praça, pediu perdão a Deus, voltou para o evangelho e continuou a pregar, e disse: Deus me perdoa, porque eu duvidei da tua resposta à minha oração. Querido, isso acontece com muita gente por aí.
gente que para mais no caminho. Nós não podemos parar de orar, porque se nós pararmos de orar, nós vamos agir de acordo com a nossa própria natureza. Nós vamos abrir brecha para o inimigo trabalhar os frutos da carne. Irmãos, os frutos da carne estão presentes na nossa natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, 19, verso 21, ele registrou assim, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e não parou por aí não, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por que precisamos orar sem cessar? Para não ficarmos dentro da nossa natureza humana, enclausurados no nosso achismo, e enclausurados nos nossos desejos da carne, e ajudando a provocar mais problemas no mundo. As pessoas que deixam de orar, que não têm comunhão com Deus, abrem brechas para que os frutos da carne se manifestem na sua própria vida. Entendendo por que devemos orar sem cessar? Para não agirmos de acordo com a natureza humana. Por exemplo, você sabe por que você é manso? Sabe, Queiroz, por que você é manso, Queiroz? Rogério, por que você é manso? Claro, vou perguntar para as duas Carlas se vocês são mansos. Eu imagino que vocês são pessoas mansas, tá? Se eu preciso ter muitas duas Carlas, eu não sei, por isso nem vou perguntar para elas, tá? Brincadeira. Mas por que vocês são mansos? Por que Rodrigo, você é manso? Mateus, por que você é manso? E aí, Márcio, por que você é manso? Vocês sabem por que vocês são mansos? É só por causa do poder do Espírito Santo que está na vida de vocês. Porque a mansidão que é fruto do Espírito não existiria no ser humano, porque a tendência nossa é dar o troco sempre maior a respeito da ofensa que nós recebemos. Não há ninguém, pela sua própria natureza, que seja uma pessoa mansa. A mansidão, que inclusive é característica para que possamos herdar a terra que o Senhor tem prometido para nós, a mansidão é um gomo do fruto do Espírito. Você só é manso, Júdson, por causa do Espírito Santo de Deus, porque você é uma pessoa de oração, porque você se comunica com Deus, porque você faz da oração um estilo genuíno da fé cristã, para que você se mantenha firme na comunhão com o Senhor. Mas indo mais à frente, terceira e última razão porque devemos orar sem cessar, é porque nós somos agentes da reconstrução da vida. Repita isso: nós somos agentes da reconstrução da vida. É verdade. Diz a Bíblia que o mundo todo está perdido, o mundo está morto, o mundo está condenado por causa dos seus pecados. E agora, como crentes em Cristo, pela comunhão com o Senhor, por falarmos com Deus, e Deus falar conosco, e por sermos instrumentos de Deus, para ajudar a moldar o caráter do mundo, segundo o caráter de Cristo, o qual nós devemos viver e testemunhar dele. Nós somos agentes de reconstrução da vida, porque nós indicamos o caminho da salvação, o caminho da vida, que é Jesus, porque falamos de Jesus para os outros com a nossa própria vida. O que Jesus fez por nós, nós falamos para os outros, para que o mesmo efeito de Jesus em nós aconteça também nos outros. Há pouco tempo, um irmão que foi batizado nessa igreja, frequenta um pequeno grupo, e uma pessoa muito interessada: pastor, eu estou convertido a Jesus Cristo, tenho estudado a Bíblia, fui batizado, e agora, pastor, o que é que eu faço? Agora você dizer para os seus amigos, seus colegas, o mesmo que você aprendeu. Agora você fala para os outros, vai testemunhar o que Jesus fez para você. Não depende de você ser um profundo conhecedor da Bíblia, de fazer teologia bíblica, teologia sistemática. Isso é conversa. O púlpito não precisa de teologia, o púlpito precisa de Bíblia e testemunho da fé cristã. Queridos, certa feita, uma mãe procurou o seu pastor a fim de reclamar
do filho adolescente. E disse assim: pastor, já fiz de tudo, agora só me resta orar. O pastor então disse àquela mãe com muita tristeza: pobre mãe, orar deveria ser a primeira coisa a ser feita. Já fiz de tudo, só me resta orar. Comece pela oração, porque se você orar, você vai ser agente de reconstrução de vida. Quando o seu filho, a sua filha, o seu amigo chegar com a desinformação do mundo, com a desconstrução do mundo, você vai ajudar a reconstruir com os valores da fé cristã que você cultiva. A fé cristã só existe em você de maneira continuada por causa da sua comunhão com o Senhor. No mundo nós temos pessoas que constroem, pessoas que destroem e pessoas que reconstroem. Os que reconstroem são os servos do Senhor, porque só se pode reconstruir aquilo que foi destruído com os valores da fé cristã, pelo poder miraculoso de Deus de fazer novas todas as coisas. Charles Spurgeon, ele declarou assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Max Lucado assim registra: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Nós somos reconstrutores de vida, porque nada fazemos em nosso nome, porque nada fazemos porque nós somos capazes de fazer, é porque tudo que nós fazemos em nome do Senhor, e o Senhor faz acontecer. Você se recorda do texto bíblico quando Pedro e João estavam à porta do templo chamada Formosa, em Jerusalém, e havia um homem pedindo esmolas? Talvez eles pudessem pegar uma moedinha com alguém e entregar uma oferta também ali, mas a palavra de Pedro foi a seguinte: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, nós fazemos reconstrução de vida, porque nós pregamos para o homem que ele pode amar a sua mulher, e pregamos para a mulher que ela pode amar o seu marido, e pregamos para os pais que eles devem conquistar ou reconquistar seus filhos e amá-los até o fim. Nós pregamos valores que entrelaçam, valores que unem, e não valores que soltam, que desconstroem, que provocam rompimentos. É isso. Eu quero caminhar para o encerramento dizendo para vocês o seguinte: nós vivemos num país em que a nossa sociedade, ela se encontra visivelmente despedaçada. Há muita frustração com a subversão de valores e costumes. A família se vê ameaçada com profunda modificação em seu núcleo central. A lei brasileira está mudando. Eu fui agora há pouco dia com minha esposa para pegar um novo passaporte e, pasme, eu fiquei muito triste. E eu peguei o passaporte, a Polícia Federal não tem culpa disso não, isso é legislação, tem que ser cumprida. E chegando lá, quando fui preencher o formulário, assim, progenitor 1, quer dizer, eu coloquei progenitor sexo, masculino ou feminino, marquei, meu pai, Alberto Cid Carvalho. Aí a segunda opção, progenitor 2, aí você escreve o nome, aí tem a opção, sexo, masculino ou feminino. Agora você pode ter 2 progenitores ou 2 progenitoras. Isso é subversão dos valores bíblicos, subverte a palavra de Deus. Onde nós vamos parar como humanidade, vivendo o descaminho, tal qual esse que eu acabei de dizer para vocês? Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos talvez muitas razões outras para orar sem cessar, mas devemos orar sem cessar para não perdermos a comunicação com Deus. Nós não podemos perder isso nunca, não podemos deixar Deus de lado. Nós precisamos estar junto com Deus para que Deus esteja junto de nós. Também devemos orar sem cessar para não agirmos de acordo com a nossa natureza humana, senão
só estaremos produzindo os frutos da carne e o fruto do Espírito, com seus gomos, mansidão, longanimidade, amor, etc, etc, equilíbrio próprio. Nada disso nós conseguiremos praticar. E por fim, devemos orar sem cessar, porque somos agentes de reconstrução da vida. Eu concluo dizendo que orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17, significa que algo novo de Deus passa a acontecer em nossa vida quando oramos sem cessar. Isso na sua casa, nos seus relacionamentos. Eu não sei qual é a sua necessidade de orar e de orar sem cessar, mas você pode orar sem cessar pela sua salvação, se você ainda não se sente uma pessoa salva por Jesus Cristo, para que Deus lhe dê a consciência espiritual do arrependimento. Você precisa orar para que possa entender o que é arrependimento. Você precisa orar sem cessar para que você possa entender, compreender o que significa perdão de Deus. Você precisa orar sem cessar para que você possa compreender como Deus ama você e quer fazer de você um recomeço de vida, fazer acontecer em você algo novo, você acreditar em tempos melhores, virar a página do tempo que ficou para trás, que deixou suas marcas, que magoam, que machucam e que fazem chorar. Orar sem cessar para que Deus lhe dê um ânimo novo, renove o seu ânimo, renove a sua esperança, alimente a sua fé, faça você acreditar no amor, passe a viver você de maneira feliz, maneira abençoada, com aquela alegria que ninguém nem nada pode tirar, porque só o fato de você estar aqui é porque Deus, Ele quer falar com você, e Deus fala com você, mas Ele não se impõe. Eu penso que Deus fala com você na dependência do quanto você fala com Ele. Se você orar sem cessar, se você falar com Deus sem cessar, Deus estará falando com você. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu quero fazer um desafio. Quantos aqui sentem que precisa orar mais, falar mais com Deus? E precisa colocar diante do Senhor alguma coisa que realmente precisa acontecer na sua vida? Eu quero convidar que venha aqui à frente, nós estaremos orando juntos. Faça esse momento uma oportunidade de um estilo genuíno de fé, de busca de Deus, do poder de Deus na sua vida. Pode vir aqui à frente, vamos orar juntos. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus, crendo que Ele é o seu Senhor e Salvador. Faça isso também. Alguma coisa que precisa de perdão de Deus, alguma página na história da sua Bíblia que precisa ser apagada também. Apagada, mas pastor, como? Eu não consigo esquecer. Não, esse apagado é o seguinte: a sua letra ficará quase que imperceptível, porque as marcas dessa página visíveis são as marcas do amor de Deus, manifestado pelo sangue de Cristo na cruz, que tira de você qualquer sentimento de dor, qualquer sentimento que machuque a sua vida. Quer orar comigo? Vem aqui à frente. Das mãos que se levantam,
Eu creio no poder da oração. Da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Vamos oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Já tem um dito que se tornou popular no meio evangélico, que diz assim: considere como um problema grande. Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem o quê? Um grande Deus. Amém? Por isso, vamos orar. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido, Abba Pai, obrigado, Paizinho, por estarmos na Tua presença e por sermos objetos do Teu grande amor. Obrigado pela celebração deste culto, obrigado porque Tu falaste ao nosso coração. E agora, ó Deus, esta congregação, ela está diante do Senhor, e de um modo muito especial, alguns vieram aqui à frente, cada um com o seu desejo em particular, ó Deus, colocando diante do Senhor alguma coisa que provoca dor, lágrima, angústia, incerteza, expectativa. Ó Deus, há uma necessidade de resposta, de cuidado do Senhor, de afago do Senhor, de encorajamento, de perdão. Ó Deus, de salvação. Existem tantas razões, Tu sabes todas elas. O que nós te pedimos é que Tu glorifiques o Teu nome na vida de cada um que está aqui. Quem busca por sua vida ou pela vida de outro, para ajudar na reconstrução de alguém, pessoa querida, da sua família, da sua casa, por um motivo de enfermidade, ou uma crise de relacionamento, enfim, qualquer que seja o problema que angustia, que fez com que o teu filho, a tua filha, no poder do teu Santo Espírito, cada um viesse aqui à frente para buscar do Senhor a bênção. Então, ó Deus, faz o teu milagre acontecer, opera as tuas maravilhas, alegra, rejuvenesce, encoraja, renova o ânimo de cada um, dá a segurança de saber que Tu estás tão próximo, que estás dentro de cada um com o poder do Teu Espírito. E ó Deus, opera a bênção, dizes sim, porque Tu nunca dizes não, mesmo que a resposta não seja a esperada, mas é a melhor do Senhor, e sabemos que Tu fazes o melhor, do jeito do Senhor, e queremos declarar a nossa dependência do jeito de agir do Senhor, na resposta do Senhor, porque Tu sabes o que é melhor. Ó Deus,
revela o teu melhor, manifesta o teu melhor na vida de cada um dos teus filhos aqui, atendendo a súplica, abençoando cada filha. Toma conta de nós, dos nossos queridos, abençoa todos eles, nossa casa, abençoa as pessoas que nos visitam, que acompanham pela televisão esse culto, as famílias de Cabo Frio, abençoa o nosso país. Ó Deus, abençoa de modo que nós sejamos instrumentos, e que no Brasil sempre se levante alguém para testemunhar de Jesus, e no poder do teu Espírito Santo, convença, ó Deus, os nossos governantes, os nossos políticos, para que se convertam a Jesus Cristo, para que vivamos tempos melhores nesta pátria. Abençoa a nossa sociedade para que todos os chefes de família se convertam a Jesus Cristo, para que amem e respeitem a sua casa, valorizem sua esposa e seus filhos. Abençoa cada família para que viva no temor do Senhor. É a nossa oração. E queremos orar incessantemente por essas coisas todas, e pelo cuidado do Senhor na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador e Senhor. Amém, amém, Senhor. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Diversos sabores de empadas entre doces e salgados. A única da região que vende empada de Nutella. Experimente também nossas novidades: pastel de forno e brioche. Vários recheios, à sua escolha. Temos mini empada para festa, açaí e sucos naturais. Venha e confira. Travessa Lions Clube 22, Centro Cabo Frio. A rua ao lado do Bradesco. Telefone 22-2645-1475. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Você que gosta de moda e qualidade, não pode deixar de conferir a boutique de calçados e acessórios Shui Shop. Você vai encontrar uma grande variedade de produtos, acessórios e calçados para ocasiões especiais. A cada estação do ano, a coleção se renova para você arrasar no seu visual. Os preços são imperdíveis. Confira e aproveite. Calçados e acessórios para quem gosta de estar sempre na moda. É na boutique Shui Shop, Rua José Watts Filho, número 99, no centro de Cabo Frio. Qualidade e requinte para os seus pés. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88 *111 555.